Boa noite. É verdade que o número de homicídios em Ribeirão Preto registrou uma queda significativa. Os homicídios caíram cerca de 30% desde o ano passado. Mas o problema da violência ainda está longe de ser resolvido na cidade. O aspecto mais grave da violência hoje em Ribeirão está ligado aos assaltos, que muitas vezes nem são registrados na polícia. E o que dizer dos furtos, que cresceram aproximadamente 70% só no ano passado? Os boletins de ocorrências mostram que são furtados mais de 5 automóveis por dia em Ribeirão. As polícias civil e militar e até a Guarda Municipal fazem o que é possível. Só não fazem mais porque estão mal aparelhadas, possuem efetivos reduzidos e recebem salários defasados. O programa do Baleia está começando. Há quase 50 anos no Brasil, a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pode dizer hoje que atingiu seus objetivos. O trabalho da entidade é prevenir deficiências, facilitar o bem-estar e a inclusão social de pessoas deficientes. E no quadro de hoje, do Exemplo a Ser Seguido, nós vamos mostrar uma unidade da APAE que conseguiu um belo trabalho na nossa região. É a APAE de Serrana. Centenas de jovens e crianças são atendidos na APAE de Serrana, que é uma das mais tradicionais da região, no atendimento às pessoas com deficiências. A unidade segue a filosofia das APAEs em todo o país, como desenvolver atividades que tragam satisfação para o aluno, que trabalhe a autoestima e a realização pessoal. Os alunos seguem um roteiro de atividades que vão de oficinas de reciclagem de tecido, plástico e papel, a aulas de alfabetização, de educação física, a sessões de fisioterapia. Eu gosto de brincar, eu gosto de comer, e eu gosto daqui. Faço lição, pinto, desenho, jogo bola. Eu pego o dia inteiro, eu gosto de estar aqui. Em Serrana, a APAE significa um porto seguro para alunos e pais que precisam de ajuda especial para o desenvolvimento de seus filhos. O Felipe está aqui desde a idade de 8 anos, já vai para 13 anos mais ou menos que ele está aqui. E desde que ele entrou aqui, ele melhorou bastante, se desenvolveu nos 2 anos para cá muito bem, já está conseguindo juntar letrinhas e eu estou muito satisfeita com ele aqui na APAE. As pessoas ligadas à administração são voluntárias, mas os professores e terapeutas são profissionais competentes que recebem aprimoramento para preparar o aluno para os desafios do mundo moderno. A função do professor de educação física na APAE é melhorar o condicionamento físico, a parte motora, psicológica e a socialização da criança junto à atividade e junto à sociedade. O trabalho da fisioterapia aqui na APAE Serrana, a gente se baseia em diminuir deficiências, né, e impedir que essas deficiências aumentem. Nós temos trabalho com crianças, bebês de alto risco, os bebês chegam aqui com 1, 2 meses, e nosso intuito é impedir que as deficiências elas se instalem nesse bebê, e se elas se instalarem, que seja o mínimo possível. Com isso, a gente trabalha tentando amenizar essas deficiências e dar a maior independência possível para os nossos alunos. São os grandes desafios de quem educa para enfrentar a vida, sejam portadores ou não de deficiências. A APAE de Serrana também é uma instituição que sobrevive com algumas dificuldades. Recebe poucos recursos da administração pública, de pessoas físicas e tem parceria com algumas empresas da cidade. Hoje a APAE ela sobrevive com a ajuda
nós temos várias doações que é feito pela comunidade, pelo comércio de Serrana. Temos um convênio com a prefeitura, tá? Com o governo federal e o governo estadual. Tá? Mas hoje, assim, devido ao grande número de alunos que nós estamos recebendo, está sendo insuficiente essa contribuição. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa arrecadar mais, para ter condições de estar fazendo um trabalho melhor que a gente fazendo para as crianças. Quem quiser estar colaborando com a gente aqui com a PAI de Serrana, pode estar entrando em contato conosco pelo telefone 687-1889 ou pelo site nosso, que é o www.apaiserrana.org.com.br, tá? E toda ajuda que vier, com certeza, vai ser bem recebida. A PAI é a grande responsável, por exemplo, pela inclusão de crianças deficientes na rede pública de ensino. Se hoje o Brasil discute a inclusão de forma menos preconceituosa, a gente pode dizer que essa missão foi cumprida pela entidade. Depois do intervalo, a gente está de volta com um bate-papo sobre o lançamento em livro da história do rádio em Ribeirão Preto. Só um minutinho. Para garantir o sucesso do seu evento, comece contratando com sucesso. Madeireira Brasil Banda Show. Todos os estilos para todos os gostos. Madeireira Brasil Banda Show. 635-6890 e 9991-2214. Domingo é dia de pescaria. Todos os domingos, às 11 da manhã, você não pode perder uma super pescaria no Pesca Ecologia do Programa do Baleia. Todos os domingos, às 11 da manhã, aqui na Record. Sempre se falou da importância política e social do rádio em Ribeirão Preto, que durante muitos anos atuou fortemente em nossa cidade. E agora toda essa história está contada num livro, PRA7, a primeira emissora do interior do Brasil, que vai ser lançada durante a Feira Nacional do Livro em Ribeirão Preto, de autoria dos jornalistas André Luiz Rezende e Gil Santiago. E eu vou conversar com os dois aqui nos nossos estúdios. Boa noite. Boa noite. Bom, a PRA7 foi uma das primeiras emissoras de rádio do país, a primeira do interior do país. Tudo começa com a fundação da rádio. É, a primeira emissora do interior do Brasil, como foi dito, né, e uma das primeiras do país, né, a primeira emissora brasileira de 1922, perdão, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E a partir daí você tem uma série de emissoras, ou como sociedades, ou como clubes. E aqui em Ribeirão Preto surge a Rádio Clube. Na verdade, surgiu o Rádio Clube, né? Que era um clube de pessoas que eram aficionadas e pesquisadoras de rádio. E o Rádio Clube resolveu colocar no ar uma emissora. A princípio experimental, que foi ganhando corpo, ganhando força, até transformar-se na PRA7, que, diga-se de passagem, foi referência para o rádio brasileiro entre a década de 40 e 50. E já era curioso, Baleia, é que essas pessoas que fizeram parte desse rádio clube eram pessoas que já estudavam a radiotelegrafia e também a radiofonia, que era uma novidade que estava vindo de fora do Brasil para o país e atraindo muito a atenção dos brasileiros. E o rádio em Ribeirão Preto sempre teve uma importância, uma influência política, social e tem uma história riquíssima. Como que vocês fizeram essa pesquisa e como que vocês escreveram a quatro mãos esse livro? Essa pesquisa, na verdade, ela começou em 99, foi bem na época de universidade mesmo, né? Como um trabalho, como monografia, como uma dissertação de especialização. E ela foi ganhando corpo com o tempo, o André retomou o tema depois. Eu, em 2002, retomei esse tema numa dissertação de mestrado, né, que eu fiz na Unesp em Bauru, em comunicação. E a partir daí nós começamos a intensificar os contatos com as pessoas, levantar informações, colher
fotografias, né, documentos, registros de época, e surgiu esse livro com todo esse material aí organizado, devidamente organizado. Só corrigir uma data, na verdade, até anterior a 99, porque o trabalho o primeiro trabalho que deu origem do Gil, do trabalho do Gil foi antes de 97, e o meu outro trabalho em relação a esse foi em 97, no final de 97. Então, tem mais ou menos 8 ou mais de 8 anos essa pesquisa. Eu acho que o importante é ressaltar aí que nós conseguimos reunir um material que estava, né, que se encontra até hoje, com as pessoas que viveram essa época. Né? Esse que é o grande fundamento do livro, é disponibilizar para a sociedade de Ribeirão Preto toda uma história de uma época, né, em que o rádio foi o principal meio de comunicação de massa. Aliás, existe até uma lenda, né, em Ribeirão Preto, que o rádio sempre foi mais forte, ou durante um grande período na nossa história, sempre foi mais forte que os jornais, e muitas vezes até do que a televisão. Quer dizer, o rádio tinha esse fascínio nas pessoas de que tinha uma força e continua tendo uma força grande. E olha que o rádio de Ribeirão Preto, ele foi forte não apenas na região de Ribeirão. Na década de 50, 56, 57, 58, até início de 60, ele foi referência para o Brasil mesmo, né? Existiam pouquíssimas emissoras com a estrutura da PRA7, que era o Palácio do Rádio, né? Tinha uma estrutura invejável a PRA7. O Palácio do Rádio, que fica ali na esquina da Avenida Francisco Junqueira com a Rua Barão do Amazonas, hoje é uma loja de ferramentas, né? Aliás, diga-se de passagem, ele teve todas as características históricas que tinham informação histórica adulteradas no decorrer dos anos. Esse foi o primeiro prédio da América Latina construído especificamente para abrigar uma emissora de rádio. E só respondendo àquela sua pergunta inicial, o rádio teve muita força porque ele surgiu como uma novidade. As pessoas ficavam fascinadas, Baleia, com a ideia de ouvir sons transmitidos através do ar, sem fio, sem conexão. Aquilo era absolutamente uma novidade para os brasileiros. Fora do Brasil não era tanto, mas aqui sim. E essa novidade foi que fez o rádio muito forte. E mexe também o rádio até hoje com a imaginação das pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas ouvem o som sobre uma notícia, de uma radionovela, de um radioteatro, imediatamente elas passam a imaginar o que está acontecendo. E esse é um fenômeno muito interessante que marcou a história do rádio. Vocês devem ter colhido muitas informações positivas do rádio nessa história, de coisas boas que o rádio acaba fazendo na própria comunidade, no aspecto social principalmente, porque eu já trabalhei em rádio e a gente percebe que existe uma aproximação muito grande do comunicador com os ouvintes e existe um envolvimento, quer dizer... São ídolos, né? Os comunicadores são transformados em grandes ídolos, são referências. Né? Para toda a comunidade. Né? E isso existe. Agora, vocês abordaram existe algum aspecto negativo que o rádio trouxe? Algo na história política de Ribeirão Preto ou na história da nossa região que o rádio influenciou negativamente? Olha, negativamente foi difícil a gente encontrar alguma coisa que tivesse sido consequência do rádio. É lógico que, como toda história, o rádio teve seus momentos de auge e teve também seus momentos de decadência. Eu destacaria como ponto negativo a decadência, o período decadente da PRA7, que foi exatamente o período em que a PRA7 foi administrada pela Cruzada Mundial Evangélica, que é a religião dos Mormons, lá dos Estados Unidos. É uma religião que veio dos Estados Unidos. Por quê? Não que seria um período negativo para o rádio, mas negativo no sentido de que algumas liberdades foram tolhidas em relação à atuação a esse período, alguns discos foram jogados fora e também, eu diria como ponto negativo nessa história toda, a influência que o regime militar exerceu perante a PRA7, com censores nas redações, com perseguição a alguns profissionais da PRA7 e com influência direta no jornalismo da emissora. Aliás, o jornalismo da PRA7 hoje, na comparação, nós poderíamos dizer o seguinte, que o Jornal da Record hoje, por exemplo, está para o jornalismo brasileiro, como, por exemplo, a PRA7 estava para o jornalismo aqui de Ribeirão. Agora, a PRA7, enquanto rádio, enquanto líder de audiência e que provocava uma enxurrada de ouvintes,
ela acabou sendo berço de vários artistas hoje de renome, como Moacir Franco e tantos outros. Quer dizer, vocês conversaram, tiveram esse bate-papo para saber da influência que a PRS7 teve na vida desses comunicadores? Inclusive com o próprio Moacir Franco, como você disse, que esteve aqui no dia 12, né, fazendo um show aqui em Ribeirão Preto, que serviu assim como um reencontro para os vários radialistas que estão vivos e que residem aqui em Ribeirão Preto, e alguns que residem fora de Ribeirão Preto. O Isaguiar, por exemplo, veio de São Paulo para o show aqui. Michel Boulos, que era a voz padrão da TV Bandeirantes até pouco tempo atrás, foi noticiarista aqui, foi locutor comercial na PRS7. E é hoje, ainda é, uma das principais vozes, né, do Brasil, da referência na TV Bandeirantes. Então nós conversamos com o Moacir Franco. Aliás, o Moacir Franco faz questão de deixar bem claro uma coisa, que a PRS7, da importância dela não para o rádio do interior, mas para a radiodifusão brasileira, né? Ele coloca, inclusive, o seu Bueno num patamar aí de Assis Chateaubriand, e coloca a PRS7 num patamar de Rádio Nacional do Rio, que era grande referência para o Brasil como emissora do rádio na época. Bom, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas só para chamar a atenção, porque um bate-papo gostoso, acho que uma informação que quem viveu quer com certeza conhecer, quer relembrar, e os jovens também buscar um pouco da história do rádio, esse meio de comunicação tão importante. Quer dizer, o livro será lançado na Feira do Livro de Ribeirão Preto. Isso, em setembro, a feira está programada para acontecer de 8 a 18 de setembro, e nós queremos aproveitar inclusive a data do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Imprensa, para fazer essa homenagem à imprensa de um modo geral. E vale a pena ressaltar também, Baleia, que o livro vai estar recheado de histórias engraçadas, histórias tristes também, e de muitas passagens interessantes do rádio esportivo, do rádio jornalismo, passagens interessantes do rádio teatro e de muitas outras histórias do rádio de Ribeirão Preto, né, Gil? E muita fotografia, um material fotográfico muito grande que nós conseguimos e que estão com as pessoas, né? Arquivos pessoais que nos foram abertos e as pessoas permitiram que nós tivéssemos acesso a esse material, que é inédito, né? Pra você ter uma ideia, nós temos foto da fundação do Palácio do Rádio, né? Tirado pelo senhor Jacinto, que era o técnico da emissora da época. A fundação que ele está falando é o alicerce mesmo, a fundação da obra. Começando a serem construídas, não é? Bom, com certeza você já tem um leitor, que é o Baleia. Eu vou estar lá para ler, porque é uma história muito rica. Você já está considerado. Para Ribeirão Preto e para a região. Queria agradecer a presença, André Rezende, Gil Santiago, aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado e desculpa pelo resfriado aqui na garganta. Tranquilo. Queria convidar você, telespectador, para estarmos juntos amanhã, às 6:45 da noite, aqui na TV Record, para mais um programa do Baleia. Uma boa noite e até amanhã.